Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o nosso assunto de hoje? Temos a aula de número 63, objeto de conhecimento, relação entre textos, e o detalhamento, relação entre obras literárias, recursos linguísticos, literários e semióticos. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas, hoje nós vamos estudar a relação entre textos, ou a intertextualidade, né? Então, a intertextualidade é a relação que há entre textos. Textos, estes textos eles podem ser textos mais antigos, né? Eles precisam ser reescritos anteriormente para que novos escritores possam fazer referência a esses textos. E é justamente isso que nós iremos ver na nossa aula de hoje. Vamos ver, então, a poesia de Gonçalves Dias. Vejam bem, Canção do Exílio, esse poema ele foi escrito em 1843 pelo poeta Gonçalves Dias, poeta brasileiro. Então, acompanhe a leitura do poema. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, observe que nesse poema, o poeta escreve, o eu lírico está expressando aí a saudade do Brasil, que no momento ele havia se mudado para Portugal para estudar direito. E então ele sentia muita saudade, das coisas do nosso país. E então, nesse período, ele fez, escreveu esse poema. Então, a partir da leitura desse poema, outros autores escreveram sobre esse poema, fizeram aí uma releitura desse poema, como nós veremos há alguns exemplos. Observe que no nosso hino nacional também nós temos um pequeno trecho desse poema. Então, observe que aí já vai estar tendo o quê? Uma intertextualidade, uma relação de um texto com o outro. No caso, um poema, em que o compositor do hino nacional pegou um pequeno trecho do poema, que já tinha sido escrito há muitos anos, e compôs na letra do nosso hino nacional. Então, vocês vão observar agora e depois a gente retorna para fazermos outros comentários. Então, eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ó Pátria amada, salve, salve. Na letra do poema tem um pequeno trecho do poema de Gonçalves Dias. Então, isso a gente chama de intertextualidade, a relação que há entre um texto e outro. Então, vamos ver a letra do poema, do Canção do Exílio, que foi escrito aí, em 1843 pelo poeta Gonçalves Dias, como iniciei falando para vocês. Ele compôs esse poema quando ele estava em Portugal, que ele decidiu estudar direito lá, não é? Então, ele passou um tempo fora do Brasil e então ele sentia saudade das coisas que haviam aqui, Então, o nosso Brasil é um país muito bonito, Tem coisas muito interessantes, principalmente na fauna, na flora, coisas que são próprias da nossa região, próprio do nosso país, e que não há em outras regiões. Então, por isso, devido a essa saudade que ele tinha, ele já era escritor, ele era um poeta, então ele escreveu esse poema. Então, notem que devido ao tempo, em que ele foi publicado, 1843, e aí a gente observa, que é uma data antiga,
para a composição do poema, aliás, da escrita do texto, né, do hino nacional, que foi escrito em 1909. Observe aí, ó. É quase um século depois, né? Então, observe que o mesmo trecho que vocês estão vendo aqui em vermelho, né, é o mesmo que está na letra do hino. Perceberam? Então, o escritor que compôs, né, o compositor, na verdade, que compôs o hino nacional, ele utilizou o mesmo trecho, a mesma coisa, as mesmas palavras. Não é verdade? Olha, nos teus bosques tem mais vida, né? Nossa vida no teu seio mais amores. Aqui, no caso, olha, ele acrescentou no teu seio, né? Que, no caso, no poema não tem. Mas tem nossa vida e mais amores, como vocês estão vendo aqui no poema original, no texto fonte, no texto anterior. Perceberam? Então, ele utilizou praticamente as mesmas palavras, só acrescentou uma pequena parte aqui, ó, né? Para haver uma pequena diferença aí, mas as outras palavras são as mesmas. Então, isso nós chamamos de intertextualidade, quando um texto conversa com outro, né? Observe que no restante do hino, nós vamos ter outras palavras, né? Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos, tem mais flores. Observe que aqui também ele faz uma menção aqui, olha, né? Da palavra mais flores, ó, é o que tem no poema, né? Do Gonçalves Dias, do poeta, certo? Percebam que também, ainda assim, com outras palavras, mas mesmo assim ele ainda usa alguns termos, né? Que está composto no poema de Gonçalves Dias. Então, isso a gente chama de intertextualidade, quando um texto faz relação com o outro texto. Lembrando que sempre o texto-fonte é um texto mais antigo, né, que ele já foi escrito anteriormente, e aí, dependendo do que você quer escrever, um poema, você quer escrever uma letra de música, você pode fazer essa intertextualidade, né? Fazer uma relação de um texto com o outro. Então, o que vem ser a intertextualidade? Observem aí, ó. É um diálogo entre textos. Quais são esses textos? Podemos ter um texto antigo, pode ser um poema, pode ser uma letra de música, pode ser um trecho de um livro antigo, como, por exemplo, a Bíblia, né? Pode ser um texto, um livro histórico, né? Um texto bastante antigo na área da história, né? Na área da filosofia. Então, você sempre vai ter como referência um texto que já existe, né? Há muito tempo. E aí você vai fazer o quê? Um processo constitutivo de texto, ou seja, você vai utilizar o texto-fonte e você vai reconstruir a partir daquilo que já existe. Então, você recria, na verdade. Ou você utiliza a mesma palavra que está escrito no texto, ou então você utiliza de algumas palavras e substitui outras. Sendo que, quando o leitor lê aquele texto, ele vai perceber que esse texto se originou de outro, né? A intertextualidade apenas se manifesta quando o leitor é capaz de perceber os processos de referenciação, ou seja, os textos não surgem isoladamente, mas em relação a outros textos. Então, quem escreveu esse conceito foi Bassermann, da página 92, em 2007. Né? É um dos teóricos da intertextualidade. Então, observe que nós, leitores, nós vamos perceber quando um texto está sendo... está fazendo uma relação com outro texto. Né? Pessoas que têm bastante leituras, conhecimentos, percebem logo quando há uma releitura de um texto mais antigo, né? Seja na área da história, da filosofia, ou do campo científico, né? De outras pessoas já falaram sobre aquele mesmo assunto. Então, é facilmente identificável, certo? Claro, a gente precisa ter o quê? Bastante leitura, conhecimento, né?
Então, nós estamos mostrando para vocês quais são as maneiras que a intertextualidade pode acontecer. Vamos ver uma na literatura. Vejam aí, olha, nós temos o poema, né, Meus 8 Anos, que foi composto pelo poeta Casimiro de Abreu, né? Nós vamos ter o outro poema com o mesmo título, observe aí, ó, Meus 8 Anos, composto pelo escritor poeta Oswald de Andrade. Observe que esse poema de Casimiro de Abreu, ele é mais antigo do que o de Oswald de Andrade, não é verdade? Então, observe como ele inicia o texto, ó. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, percebam que aqui ele está relatando o quê? A infância dele, né? A infância dele foi um momento muito bom, muito interessante para ele, não é? E aí ele relata isso num poema. Quanto que Oswald de Andrade vai escrever quase a mesma coisa. Porém, ele vai mudando algumas palavras. Observem bem, ó. Ele começa, ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Observe que ele utilizou o mesmo trecho, né? Vocês conseguem perceber isso na leitura do poema, fazendo a comparação da letra do poema de Casimiro de Abreu e do poema de Oswald de Andrade. Aí ele continua, ó, das horas de minha infância. Ele utiliza aqui, ele acrescenta a palavra horas, né? Mas ele continua falando de minha infância, que é o que está aqui do poeta primeiro aqui, né? Que os anos não trazem mais. É a mesma frase, ó. Observe que é a mesma. Que os anos não trazem mais. Perceberam? Agora aqui ele já muda um pouco, ó. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjal. Observe que aqui ele fala das bananeiras, ele fala da rua onde ele mora, né? No quintal de terra, que era a realidade dele, né? Do eu poético aqui, a gente fica fazendo a comparação, não é? E aí, você observa que ele usa a palavra laranjais, né? Só que aqui ele está, no primeiro, ele está à sombra das bananeiras e embaixo dos laranjais, né? Aqui o Oswald de Andrade diz que ele está embaixo das bananeiras, mas não havia laranjais, né? Então, observe que está acontecendo a intertextualidade aqui entre um poema e outro, um poema mais antigo, que é do Casimiro de Abreu, e depois o Oswald de Andrade, ele também recria o mesmo poema, utilizando algumas palavras diferentes, né? Incrementando aí algumas palavras diferentes. Então, isso a gente chama de intertextualidade. Quando um texto, fonte, um texto primeiro, que no caso é o poema de Casimiro de Abreu, em relação a um outro texto, né, que é um outro poema criado por Oswald de Andrade. Inclusive, existe um outro poeta escreveu o mesmo poema, sabe, mas bem diferente desse. Conseguiram perceber? Pois é, então isso a gente chama de intertextualidade na literatura. Por quê? Porque trata-se de poemas, né? E poemas, ele está dentro da literatura. Podemos também ter a intertextualidade entre um texto antigo, né, e uma letra de música e também um poema. Podemos ter um tipo de intertextualidade dessa forma? Podemos. Vamos observar o exemplo. Observem, olha. Nós temos o versículo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. De que livro a gente está falando aqui? A gente está falando da Bíblia, tá? É um texto, é um livro, né, que já tem mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos esse livro, não é? Então ele é muito antigo.
Observem aí. E aí, o que que acontece? Nesse capítulo, ele está falando do amor. Ó, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Observe que ele está falando do amor, a importância do amor para os homens, certo? E aí, o poeta, aqui ele quis falar sobre o amor também, né? Ele está falando de uma espécie de amor. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, o poeta decidiu fazer, né, criar o seu poema, utilizando aqui a questão do amor, não é? Que justamente é o sentimento que está sendo utilizado aqui na Bíblia, né? Há mais de 2000 anos. Assim também, nós vamos ter uma música que vai utilizar quase as mesmas palavras que estão na Bíblia. Observe aí, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Observe que é exatamente como está aqui na Bíblia, ó. Perceberam? É a mesma frase. E falasse a língua dos anjos. Aqui, no caso, ele escreveu, repetiu, no caso, o verbo, né? E falasse a língua dos anjos. Aqui também. Só que ele está oculto aqui, né? Ele não repetiu aqui. Na língua dos homens e dos anjos. Então, ele utilizou a mesma forma como está escrita na Bíblia. Aí ele diz, sem amor eu nada seria. Então, aqui ele já faz uma forma diferente, né? Porque ele diz, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, não teria tanto valor, não é? E aí, o escritor aqui, ele tenta, né, colocar de que sem amor, a pessoa, o eu lírico aqui, o eu poético da música, né? Ele nada seria se não tivesse o amor. E ele continua falando, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Perceberam que a partir de um texto bem mais antigo, consegue, né, o poeta aqui, consegue fazer a sua poesia falando do amor, e o escritor conseguiu fazer aqui a letra da música, né? Colocando as palavras exatamente como está escrito na Bíblia. Então, isso a gente chama de intertextualidade. Tanto na poesia, que é, no caso, aqui a literatura, né? Quanto na letra de música, que é aqui Monte Castelo, que foi criada por Renato Russo. Perceberam? Então, isso chama-se intertextualidade. Quando um texto conversa com outro texto, ou faz referência a outro texto, ou utiliza as mesmas palavras do que estão escritas em um texto fonte, em um texto mais antigo. Conseguiram perceber? Então, nós temos também, na intertextualidade, os tipos de intertextualidade. De que maneira elas vão ocorrer? O tipo alusão, paródia ou citação. Então, a alusão, ela vai fazer o quê? É o ato de indicar ou insinuar um texto anterior. No entanto, aprofundar-se, ou seja, ele é mais superficial. Esse método de intertextualidade apresenta de forma superficial e objetiva informações, ideias ou outros dados presentes em texto ou textos anteriores. Então, a alusão você também faz referência a um texto, um texto mais antigo. Então, observe aí, olha. Como diria o poeta, amanhã é outro dia. O que aconteceu nesse exemplo? Ele não disse que poeta era esse, né, que falou essa frase. Amanhã é outro dia. Então, ele está fazendo referência a esse poeta. Como ele não tem uma profundidade em explicar qual foi esse poeta e em que momento ele utilizou essa frase,
a gente chama ela de alusão, porque ela não tem um aprofundamento, né, em fazer essa citação, não é? Então, esse é o tipo de intertextualidade chamada alusão. E a paródia? Como é que vem ser a paródia? A paródia é o tipo de intertextualidade em que se apresenta uma estrutura semelhante à de um texto anterior, mas com mudanças que interferem ou subvertem o sentido do texto, o qual passa a apresentar forte teor crítico. Olha bem aqui um detalhe importante que é o teor crítico, cômico ou satírico. Observe que a paródia ela vai ter esses três itens como característica, né, de uma paródia. Então, quando o escritor está fazendo lá, construindo o seu texto, ele pode fazer algumas mudanças, né, que podem mudar o sentido do texto original. Porém, você vai perceber que aquele texto já foi dito por alguém ou já foi escrito por algum escritor, certo? E o objetivo principal dele é esse, fazer uma crítica ou provocar um efeito de humor, que é o cômico aqui, né? Ou quer satirizar com alguém ou de um determinado assunto, né? Geralmente temas polêmicos, né? Como política, futebol ou religião. Depende do assunto que seja polêmico, que gera discussões infinitas, né? Então, o escritor ele pode utilizar essas três formas aí para construir o seu texto, fazendo a intertextualidade, né, do item da forma da paródia. Desse modo, além de construir-se um novo texto com semelhanças a um texto anterior, procura-se também evidenciar uma mudança de sentido. Sim, justamente. Essa mudança de sentido, ela tem a ver justamente para fazer a crítica ou gerar o humor ou satirizar alguém ou alguma situação. Então, vamos ver um exemplo. Vamos ver aí. Olha só. Vejam que nós temos o quadro da Mona Lisa, que é um quadro bastante antigo, desenhado por Leonardo da Vinci, que foi um grande pintor, né, na época da Renascença. Então, Leonardo da Vinci pintou, né, essa obra baseado numa moça da época, né, a esposa lá de um amigo dele, que chamava-se Lisa, esqueci o sobrenome dela, mas tinha a palavra Lisa, né? Então, por isso ele colocou Mona Lisa. São as especulações que os críticos fazem, né, a respeito dessa obra. Então, observe que é uma pintura clássica, né, que mostra aí como as mulheres se vestiam, né, as cores, inclusive as cores também, né, vão representar essa época da Renascença e tudo aquilo que estava no momento de novas descobertas, né. Então, aqui ele vai ter essa técnica, ele vai colocar essa técnica da pintura, né. E outro detalhe importante também é na visão da Mona Lisa, nos olhos da Mona Lisa. Porque, como ele entendia muito bem de ótica, né? Então, para qualquer lado que você olha para a Mona Lisa, dá a impressão que ela está olhando para você. Não é verdade? Não, se você olha para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo, ela sempre está olhando para você. E é muito interessante essa técnica que ele utilizou. Agora, vamos observar no texto aqui. Vocês estão vendo. Ela imita a Mona Lisa, porém, você observa que o cabelo está diferente, né? Ela está usando um óculos e está usando uns brincos bem vermelhos aí, uma cor bem viva, não é? Na parte de trás do quadro, você observa que ainda continua, né, os detalhes do rio, das montanhas, mas a figura da Mona Lisa não é mais a mesma. Ela lembra a Mona Lisa, né? E aí vai trazer o quê? Algo da nossa realidade, da nossa sociedade mais atual, não é? Em comparação ao modelo
que Leonardo da Vinci colocou, escreveu, pintou, na verdade, né? Então, nós temos aqui um tipo de paródia, né? Para mostrar essa realidade, essa contraposição, né? De um tipo de arte para uma arte mais moderna, algo mais realista da nossa contemporaneidade, né? Então, isso também é uma forma de fazer paródia, entre imagens, desenhos. Pode ser por meio de texto? Pode sim, com certeza. Podemos criar uma música, né? Colocando aí, fazendo uma crítica ou também um humor. Pode acontecer também a paródia em músicas. E nós temos uma outra forma também de intertextualidade, que é a citação. A citação ela acontece quando o autor faz referência a outro texto por ter pertinência e relevância com o conteúdo do novo texto. Então, aqui, os textos de citação, eles são muito importantes, principalmente no momento que você está escrevendo, né? Por exemplo, você faz uma redação e você quer citar alguém que já falou sobre um determinado assunto. E você utiliza esse autor para tornar o seu argumento mais consistente, mais forte, né? No seu texto, né, para ter um embasamento teórico. E aí você utiliza a citação, justamente para fortalecer o teu pensamento, a tua ideia. Então, a citação ela é muito utilizada nas redações, ela é muito utilizada nos textos acadêmicos, né? Trabalho de conclusão de curso, quando termina-se a sua graduação, nos trabalhos de especialização, nos trabalhos de mestrado, de doutorado, né? A citação ela está muito presente. E aí você pode utilizar a citação direta quando você usa a própria fala do escritor no seu texto para fortalecer os seus argumentos, ou de forma indireta, quando você faz uma paráfrase, né? Você utiliza o que o autor disse, mas você reescreve com outras palavras, não perdendo o sentido original do que o autor primeiro falou, certo? E aí nós temos alguns exemplos para vocês. Segundo Sócrates, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, observe um detalhe importante aqui, olha. Você usa a palavra segundo, você diz quem falou a frase, e aí você coloca entre aspas aqui, ó. Por quê? Porque você está escrevendo a palavra exatamente como o autor disse. Entendeu? Então, por isso é importante a gente utilizar dessa maneira. Por quê? Porque se você não utilizar, vai estar tecnicamente incorreto. Porque nós temos as normas da ABNT, que regula, né, a forma de nós escrevermos as citações, que no caso a gente vai utilizar nos textos acadêmicos, né? Então, essa é uma das formas da citação direta. E a outra forma é quando você reescreve o pensamento de uma outra forma, sendo que você não pode perder o sentido do que está se dizendo. Né? Uma outra frase também interessante de Sócrates, que ele disse, só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Ó, o filósofo disse isso há muitos anos atrás. Aí, como é que você vai citar no seu texto? Você coloca entre aspas e diz, de acordo com Sócrates, né? Que é uma outra palavrinha que a gente pode utilizar, de acordo com Sócrates. Aí você pode pôr 2 pontinhos aqui, né? E escreve a frase. Tá? Opa. Isso. Perceberam? Então, essa é uma forma bem prática de você citar um teórico, um escritor, uma pessoa que falou sobre esse assunto, tá? Muito bem. Então, essas são as formas da intertextualidade. A maneira que um texto conversa com o outro. Seja na área da literatura, com poemas, seja na área da música, nas letras de música, seja em quadros, né? Obras de arte, pode ser em forma de tirinhas também, né? Que um
um escritor queira fazer uma releitura de um poema, por exemplo, ele pode escrever em forma de quadrinhos. Então, a intertextualidade ela é vasta, ela é muito rica. Depende, né, da nossa criatividade, da criatividade de quem vai reescrever um determinado texto. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.